Bem-vindos ao Dor em Dose, o podcast de saúde da Rede Dor, seu canal ideal para assuntos relacionados à sua saúde e de sua família. Eu me chamo Flávio Cury, sou cardiologista e coordenador do Centro de Estudos do Hospital Coapestar. No episódio de hoje falaremos como se prevenir dos impactos do aquecimento global com foco em saúde respiratória, com a presença do Dr. Alexandre Pinto Cardoso, pneumologista e professor de pneumologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Dr. Alexandre. Obrigado pelo convite, Flávio. Tenho muito prazer de estar aqui com você, discutindo um tema da maior relevância para a saúde da população brasileira e também mundial. Então vamos iniciar nossas questões. Existe uma relação entre as mudanças climáticas e a qualidade do ar? A resposta é afirmativa. As mudanças climáticas, acima de tudo nos momentos que vivemos do aquecimento global, trazem alterações importantíssimas para a qualidade do ar que nós respiramos. Essa alteração climática, associada à poluição industrial, à poluição ambiental, todas elas criadas pelo homem, trazem repercussões importantes na qualidade do ar, com repercussão para a saúde de todos nós. Uma questão, essa preocupação com o meio ambiente, com a qualidade do ar, é uma preocupação recente ou é antiga da humanidade? Essa é uma preocupação antiga e que exponencialmente tornou-se mais importante no último século. Desde a epidemia de MERS, na Bélgica, seguida na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e a mais importante delas em 1952, na Inglaterra, onde a mortalidade durante o inverno para os pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica chegou a níveis alarmantes. Na ocasião era chamado como smog, que era a mistura da poluição industrial com a densidade do ar modificada pelo frio. Os pesquisadores, a Organização Mundial de Saúde, se debruçou mais detalhadamente sobre o tema e começaram a entender como que as partículas, os efluentes existentes na atmosfera, conspiravam com a piora da qualidade do ar que se respira, levando à agudização de enfermidades respiratórias ou mesmo determinando aumento de incidência não só dessas condições, das suas exacerbações, como também de mortalidade. De tal sorte que esse é um problema mundial e que cresce ano a ano. A poluição atmosférica, as condições climáticas estão na ordem do dia. Os humanos, né, estão prejudicando a qualidade do ar que eles mesmos respiram e precisamos urgentemente que a população toda se convença disso, as organizações governamentais, para que possamos minimizar este problema. Não sei se assim responde a tua pergunta, Flávio. Responde sim. E o que eu queria também te perguntar sobre essa questão, e isso, o que tem sido feito em relação a isso? Está melhorando, está diminuindo a poluição do ar recentemente? Está se tomando mais cuidado? Olha, as preocupações, elas existem, mas os resultados, eu diria que não são significativos do ponto de vista que nós queremos, né? A poluição ambiental, a poluição atmosférica, o calor no planeta Terra tem aumentado, Flávio, lamentavelmente tem aumentado, trazendo com ele, né, uma série de consequências importantes. Repare que o degelo das calotas polares estão trazendo alterações importantes na elevação da temperatura mundial, levando a áreas desérticas no oceano, a modificação dos ventos, trazendo para o continente, para todos nós, alterações importantes que fazem com que a qualidade do ar se modifique. Mas, além desse aspecto do aquecimento global, a poluição industrial é muito importante. Ela é importante e causada principalmente pelos motores a explosão, que liberam na atmosfera materiais particulados, sulfatados, óxido nítrico, óxido nitroso, e partículas de tamanho variáveis de menos de 10 micromicros e até de 2,5 micromicras. Essas substâncias são altamente poluentes e irritantes da via respiratória. E as de menor tamanho são capazes de pelo seu tamanho, serem aspiradas, absorvidas e produzirem efeitos sistêmicos. E existe ainda
além dessa poluição primária, uma outra secundária, que é a alteração fotossintética que ocorre com essas mesmas partículas, fazendo com que elas se desdobrem e aumentando a participação de ozônio na atmosfera. E há também algum aspecto que eu gostaria de destacar, é que para cada aumento de 10 micras de material particulado em determinadas regiões, elas correspondem a 1,5% do aumento da mortalidade cardiovascular. Isso observado nos Estados Unidos, observado na América Latina e também no Brasil, por todas as causas. Então, isso é uma preocupação muito grande e que no Brasil se soma um outro aspecto também muito, muito importante, que são as queimadas que ocorrem no Mato Grosso, que ocorrem no Amazonas e que não ficam restritas a essa área, porque com os ventos elas vão se extrapolar para outras regiões do país e mesmo longínquas, causando alterações. Essas alterações causadas na atmosfera são também responsáveis por uma névoa ácida e que modificam as condições também à distância do material que se respira. Perfeito, muito bom. Quer dizer, que a gente poderia dizer, em alguns países altamente industrializados, como a China, a poluição se deve basicamente à indústria, né? E no país se industrializando como o Brasil, o problema são as queimadas, né? Isso tem sido coisa séria, né? Tem sido realmente uma coisa séria, né? Sem dúvida, mas há dois momentos assim que vale a pena a gente separar, Flávio e amigos. A poluição urbana, ela, como o exemplo que você deu muito bom da China, causada por efluentes industriais, os efluentes dos motores a explosão, dos combustíveis fósseis, que nas áreas urbanas são os principais responsáveis. Há mesmo um trabalho do professor Clêmax Couto Santana, em que investigou sintomas respiratórios em crianças, comparando da área urbana com a área rural, mostrando que os sintomas respiratórios são muito mais frequentes nas áreas urbanas. A área que ele investigou foi São Cristóvão, quando comparado com Angra dos Reis, em que os sintomas nas mesmas crianças, natas até 2 anos de idade, eram muito mais frequentes na área urbana. E na área rural, as queimadas, as produções das biomassas são as responsáveis principalmente para a principais poluição. E quando a gente fala no interior, não é, a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, Campinas é no interior, mas Campinas também tem associação das duas condições, porque há queimadas em São Paulo e se trata também de uma cidade urbanizada com todos os problemas que a poluição industrial também leva a ocorrer. É o somatório das duas coisas. Perfeito. A gente escuta falar que as doenças respiratórias têm se aumentado de forma heterogênea no mundo todo. Isso se deve ao quê, doutor Alexandre? Olha, há dados que nos dizem o seguinte, que a asma brônquica, a incidência da asma brônquica tem aumentado no mundo inteiro. E um dos fatores aos quais nós atribuímos esse aumento de incidência é exatamente a poluição atmosférica. Como nós sabemos, os pacientes asmáticos são alérgicos e eles herdam uma capacidade de reagir de maneira diferente de nós quando entram em contato com certas substâncias. E essas substâncias, no caso mais frequentes, são poeira domiciliar, pólens, fungos, mofos. E essas condições, com alterações climáticas, com o aumento da umidade do ar, por exemplo, eles passam a ser mais prevalentes no meio ambiente. E naquelas pessoas suscetíveis, eles se tornam sensibilizados e aumentam, portanto, a expressão clínica do problema. Então, a poluição atmosférica guarda relação com o aumento da incidência da asma, além da intradomiciliar, como nós já até aqui sabíamos. Esse é um dos aspectos. Portanto, eu estou falando, veja bem, da incidência do aparecimento de asma e não da sua exacerbação, que esse é um outro aspecto. Aqueles já declaradamente asmáticos e que aspiram, inalam
em ambientes poluídos, eles têm mais chance de desencadear uma crise, uma exacerbação, do que se estivesse aspirando um ar com outra qualidade. Isso ocorre também com outras condições crônicas, como a doença pulmonar obstrutiva crônica. Estou falando do bronquite crônica, do enfisema. Estou falando da fibrose cística. Estou falando da fibrose pulmonar, que são doenças estruturais já existentes e que sofrem agravos com a inalação e aspiração de ar de má qualidade. E com consequências, né? Que consequências são essas? Não é? Eles passam mal, né? Nós estamos falando para a população leiga, tem que procurar um hospital, tem que procurar uma medicação, tem que ajustar a dose dos seus remédios, porque estão vivendo num ambiente mais poluído, não é? E isso piora a sua qualidade de vida. Piora a morbidade, quer dizer, a influência que essa doença passa a ter no cotidiano das suas atividades. Vão ter que fazer mais consultas, ter que ir à emergência, etc. Né? Então, guarda relação direta. É a segunda causa, em termos da doença pulmonar obstrutiva crônica, de exacerbação. A primeira é a infecção. A segunda é a poluição atmosférica. De modo que tem consequências. E há também dados em que nos levam a informar que as crianças nascidas nesse ambiente, que vivem nesse ambiente poluído, têm um menor desenvolvimento, têm mais chance de adoecer no futuro, porque desde cedo convive com um ambiente poluído, nocivo ao seu desenvolvimento. E aí, Flávio, entra um outro aspecto também de natureza de determinante social. Né? As populações mais vulneráveis a isso, além das que têm uma doença, como nós mencionamos, são aquelas populações de baixa renda, que vivem em ambientes naturalmente mais poluídos, não é? Com menos chance de ter uma qualidade de ar melhor, que se associam a outras alterações climáticas, né, e de contaminação do meio ambiente, também causada pelo homem, como uma baixa condição sanitária de um modo geral. Não, muito bom. Quer dizer, eu entendi o seguinte: existe maior chance de a doença piorar, de exacerbar, não é? No meio ambiente. Mas a quantidade de asmáticos está aumentando no mundo? Está aumentando. Está aumentando. Mas isso se deve só à poluição, não? Então, a população crescente também, não é? Não, a população cresce, percentualmente, não é? Está havendo uma maior incidência de asmáticos. Não é? Aqui devemos atribuir isso, né? Como a asma brônquica se desenvolve, né, a partir de uma suscetibilidade pessoal e com uma interação com o meio ambiente, né, até aqui, dominantemente, nós falamos do ponto de vista causal, né, a poluição intradomiciliar, né? Poluição, poeira doméstica, ácaros, fungos, mofos, né? E a mudança das condições de vida trouxeram um aumento da incidência. Será porque hoje nós vivemos um dos dados, isso sabidamente tem esses resultados, né, de que a poluição atmosférica aumentou paralelamente ao aumento da incidência de pacientes com asma, e também, né, hoje, onde nós levamos as nossas crianças para passear? No shopping, em ambientes também fechados, não é? Que tentam nos proteger de algumas coisas, mas podem nos colocar em outras condições também. Não é? Essa vida com certa, digamos assim, condições que limitam as trocas gasosas, etc., também pode estar contribuindo. Mas o que temos de concreto, respondendo à sua pergunta, é que há uma relação de aumento da incidência da asma brônquica com a poluição atmosférica. Entendi, muito bom. O que é pior, né, para os portadores de doença respiratória? O que é o pior? É o calor ou é o frio? Pois é. Até aqui, né, todos nós achávamos que o inverno era a estação em que nós deveríamos nos preocupar, e devemos mesmo, né, nos preocupar. Por quê? Porque no inverno as pessoas ficam em ambientes fechados, né,
convivendo mais proximamente uns com os outros, aumentando a chance de se um se infecta com um vírus, passar para o outro. É aquele casaco aqui que estava guardado no armário, que está cheio de mofo e bolor, que passa as pessoas a utilizarem. Às vezes não a mesma pessoa, mas senta no elevador, você está com um casaco lá que trouxe há muito tempo, né? Estava guardado, e isso traz aquele bolor, a pessoa é suscetível, vai ter a crise. Mas hoje sabemos que o calor também e a umidade também são capazes de, com o aquecimento global, de trazer também modificações climáticas que fazem que quase que se igualem as manifestações por razões distintas na mesma pessoa suscetível, né? Então, não é só no inverno. No inverno, nós nos preocupamos com a contaminação por vírus, ambientes fechados, né? Ou com, como acabo de dizer, né? Casacos guardados a um só tempo. Por isso, aliás, devo dizer, Flávio, se me permite, né? Que devemos vacinar no outono para prevenir sobre as infecções viróticas no inverno. Nesse momento, temos até que vacinar mesmo para a gripe, né, com aquela vacininha tetravalente, né? E no verão, aumenta a umidade do ar. Isso é muito ruim também para os pacientes asmáticos, né? Aumenta a chance de ter crises. Aqui no Brasil, né, nos períodos mais quentes, nós começamos a observar que a exacerbação da asma brônquica ela é quase que semelhante ao no inverno por razões diferentes, né? Por razões diferentes. De modo que é difícil fazer a escolha, diriam os franceses, entre les deux, mon cœur balance. Eu queria te perguntar duas coisas. Vivemos num ambiente poluído, é difícil escapar dele. O que podemos fazer para evitar doenças nesse período? Flávio, eu tenho um grande apreço por você, né? Mas você me faz perguntas que às vezes é difícil responder. Essa é uma delas. Repare, não é? Como que nós podemos nos prevenir de uma poluição atmosférica, né? Se você fechar aqui, como nós estamos nesse estúdio fechado, a poluição é capaz de entrar aqui. Minimiza, é claro, há barreiras físicas que impedem que certos materiais particulados aqui cheguem. Mas se você sair do ambiente fechado, você vai estar exposto a elas, em qualquer circunstância. Então a saída é diminuir a poluição. A saída é ter carros em que não se usem mais combustíveis fósseis, estão aí os carros elétricos chegando, né? Ou controlar as suas emissões, né? O carro movido a álcool polui muito menos do que o diesel, muito menos do que a gasolina, né? Então, o avanço tecnológico tem que atentar para esses aspectos para minimizar o impacto no meio ambiente. Por outro lado, e também, não é, a forma de você tratar, não é, e limpar os seus terrenos, né, no meio agrário, né, deve ser modificado. As queimadas, né, como preparo de terrenos para novo plantio, tem que ser modificado, né? Nós temos que pensar de uma outra maneira, né, de melhorar as condições que acabam gerando muitos poluentes, né? E, por outro, até os próprios médicos também, né? Nós devemos orientar as pessoas em que ambiente devem fazer e não usar mais aquelas bombinhas que tinham antigamente um propelente que era capaz de modificar a camada de ozônio. Isso tem sido modificado. A indústria farmacológica modificou isso. Os medicamentos aspirados, né, por moto próprio, ao invés dos pressurizados, trouxeram um ganho nesse sentido. Então é importante que a gente tenha esta compreensão, né, e que utilizamos a nossa capacidade na interação com os nossos clientes, né, dizendo que o problema é deixar de produzir, porque nós não temos rigorosamente como controlar isso, né? E no que diz respeito à poluição intradomiciliar, que é um outro aspecto importante, acima de tudo, para os alérgicos, para os asmáticos, né, é manter um ambiente limpo em casa, evitar carpetes onde pode se acumular poeiras, né, cortinas que devem ser lisas, daquelas que podem ser laváveis. Isso é uma coisa muito importante, porque e trocar a fronha a cada 5 dias, por exemplo, porque os ácaros, na verdade, não ácaros, são as fezes do ácaros, que as pessoas à noite aspiram e acabam tendo uma crise, né? É importante que se faça isso para minimizar a chance da poluição intradomiciliar, né? Então, acho que esse uma condição que nos cabe. Mas o controle completo, né, como nos protegermos completamente disso, nós temos que nos educar
a indústria mundial tem que se adaptar para que polua menos, porque nós estamos progressivamente deteriorando o ar que todos nós respiramos. Você ia fazer uma outra pergunta? Sim, considerando o seguinte, a nossa população, aproveitando a sua presença como pneumologista ilustre e experiente, população de idosos aumentando, o que você aconselha de vacinação para prevenção de doença respiratória? Qual é a sua visão? Quais são as mais importantes? As vacinas representam um ganho da humanidade. Pois é. Né? É uma coisa realmente muito importante. Essa pergunta é de fundamental importância. Nós já sabemos disso em relação ao sarampo, em relação à poliomielite, em relação à cachumba. Nós temos essa experiência. O Brasil tem um programa de vacinação espetacular. No que diz respeito à parte respiratória, né, nós temos, hoje, diria-se, uma tríade que nós temos que seguir. Né? Eu vou começar por elas. Né? Então, a vacina da gripe, que é a vacina sazonal da gripe. Né? Então, todo ano nós temos que repetir essa vacina, né? Porque a característica dos vírus muda, então você tem que vacinar de novo. Protege, reduz a mortalidade, reduz a morbidade, quer dizer, os sintomas piores, evita a internação e protege mesmo. Né? Então, é importante a gente fazer quando? Deve-se fazer, a princípio, no outono, para nos proteger das infecções no inverno. Uma outra que passamos a conviver desde 2019, que é a vacina contra o coronavírus, que é importante que a gente faça, que ele deve ter um comportamento semelhante ao do vírus da gripe, né? Que tem pequenas mutações que devem estar compreendidas a cada nova formulação das vacinas. É muito importante, porque ela pode, como sabemos, não mudar suas características e trazer consequências mais sérias e graves para todos nós. E a vacina contra o principal agente causal da pneumonia adquirida na comunidade. É o que popularmente conhecida como vacinas contra a pneumonia. É a vacina antipneumocócica. Nós temos disponível no Brasil a vacina antipneumocócica chamada Prevenar 15, né, porque tem 15 sorotipos diferentes aí contidas. Né? E tem uma metodologia nova, interessante, dá uma proteção maior do que a outra, que também é importante que se faça, que é a chamada Pneumo 23, que tem uma outra metodologia e que deve ser feita secundariamente à primeira, dando um espaço de 8 meses para que se faça esse complemento. Né? A Pneumo 23 se repete a cada 5 anos e a Prevenar 20... Prevenar 15, a 20 ainda não chegou do Brasil, tem uma proteção por um período um pouco maior. E acaba de chegar também para nós aqui no Brasil a vacina contra o vírus sincicial respiratório. Esse é um vírus também muito importante, responsável por infecções em crianças e responsável por muitas das infecções que a gente chama de resfriado comum e tal, mas também é importante principalmente para as pessoas portadoras de doenças estruturais pulmonares, como DPOC, que é a bronquite crônica, o enfisema e outros, que é a vacina contra o vírus sincicial respiratório já disponível, que é muito interessante. Então, com isso, nós estaremos dando uma proteção, né, aos principais agentes causais das exacerbações. E as exacerbações, Flávio, elas são importantes, né, porque elas podem, por serem uma condição inflamatória, piorar essas condições, não só momentaneamente, como evitar o declínio da função respiratória, da capacidade respiratória das pessoas, porque a cada surto infeccioso a pessoa perde um pouco, né, da sua capacidade de respirar. Eu quero aproveitar essa pergunta para dizer o seguinte, né, as pessoas que vivem em ambiente poluído, elas perdem a função pulmonar, mesmo que não tenham sintomas muito evidentes, apenas uma tosse aqui e acolá, eles têm chance de deteriorar a sua capacidade respiratória, né, de maneira progressiva se ficam nesse ambiente poluído. Né? Do ponto de vista ambiental, eu não me refiro aqui à poluição industrial específica. O que é poluição industrial específica? Mineiros, marteleteiros que trabalham em ambientes de minas. Ali tem uma condição específica que leva a uma doença profissional chamada silicose, né, que é também uma poluição industrial, mas localizada, né, que
merece uma outra discussão. Eu não sei se respondi aí as tuas perguntas. Respondeu sim, muito obrigado. Finalizamos por hoje mais um episódio de Dor em Dose, o podcast de saúde da Rede Dor. Esperamos ter colaborado nas suas dúvidas ou acrescentado informações valiosas para a prevenção, o cuidado e tratamento de doenças. Siga as redes sociais da Rede Dor, inscreva-se no canal e acompanhe todos os episódios do Dor em Dose pelo Spotify e YouTube. Abraços e até breve.